Fala, manos! Mais um episódio aqui do Manos Podcast. Hoje o assunto é o seguinte. A gente sabe que quando a gente fala de empresário, tem dois temas que tomam conta, né, do cenário: vendas e marketing. Mas hoje a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar, na verdade, o que está por trás disso, por trás da venda, por trás do marketing, o que de fato trava alguns empresários que podem até ter habilidades de venda e de marketing, mas acabam se perdendo no caminho. Então, a gente quer trazer para vocês aqui o que realmente trava, quais são as habilidades que um empresário, um empreendedor ou um profissional liberal precisa ter para realmente avançar, crescer e realmente com segurança, com estrutura. Então a gente vai tocar em outros temas aí emocionais, habilidades, né, skills que todo profissional precisa ter. Não é isso, mano? É isso aí, manos. E para esse papo recebemos um convidado muito especial que vive isso na prática, galera. Vocês já viram aquele termo skin the game? Ele bota a pele dele em jogo. Ele é coach pessoal, trainee da Febracis, líder de vidas e alguém que tem ajudado pessoas a romperem os seus limites internos e emocionais. Além de tudo isso, é também um grande irmão de caminhada, porque nós subimos a montanha juntos e isso vai ficar marcado em nossa história de vida. E eu quero apresentar para vocês o legendário 196554. Seja muito bem-vindo ao Manos Podcast, Nathaniel Andrade. Bem-vindo, meu irmão. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. É porque é Natan, para os íntimos, ele vai estar aqui junto com a gente contando a história de dele. Natan. O profeta, pode chamar. O profeta. É isso. Quer falar alguma coisa aí? Primeiramente quero agradecer pelo convite, está sendo uma honra participar, está sendo uma honra de fato, porque esse daqui é o primeiro podcast que eu participo. Que honra! Então eu vim com um coração muito grato, com um coração querendo transbordar cada vez mais o pouco de conhecimento que eu tenho dessa jornada de transformação. E aí esse tema ele é muito abrangente, porque a gente vai levar para vários caminhos aqui que realmente vai fazer sentido para quem está assistindo. Legal, será o primeiro de muitos. Amém, recebo. Nathaniel, a gente quer falar exatamente nesse podcast sobre isso, né? E para começar, a pergunta é exatamente essa. Qual é a principal trava que você tem observado, você que lida com empresários no teu dia a dia, né? Empresários de empresas de pequeno, de grande, médio porte, mas normalmente alguns empresários chegam lá pensando que o problema dele está na venda, está no marketing, mas quando você começa a fazer uma leitura, a gente tem um passo atrás que tem que ser dado e visualizar outras áreas da vida, né? Sim. Quais são as áreas da vida que normalmente tem travado o empresário de crescer, que não são técnicas? Pronto, ótima pergunta essa daí. Vamos começar logo com o pé na porta, né? Vamos entender o seguinte: 13% das pessoas têm grandes resultados por conta das competências técnicas. Então, 13 pessoas têm resultados porque estudam muito, porque fez uma boa graduação, porque tem experiência no mercado, porque aprendeu com o pai, com o tio e assim consegue ter resultados. Só que 87% das pessoas não conseguem ter resultados por conta das demandas emocionais que elas não trabalham ou não focam. E aí nós chamamos isso de raízes. Nós precisamos entender individualmente quais são as nossas raízes, aquilo que me impede de prosperar. E aí vai para outros campos. Por exemplo, por que uma pessoa não consegue prosperar financeiramente? Tem algo que trava ela ali. Mas ela faz tudo. E na cabeça dela, ela fica, poxa, eu faço tudo. Eu sou um bom vendedor, eu vendo. Quando eu vendo, eu recebo dinheiro, mas por que eu não consigo continuar com essa constância de receber ou receber bem o meu dinheiro, mas eu gasto na mesma hora? São demandas emocionais. Da mesma forma, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela é muito boa vendedora, que ela tem um time de excelência, mas tem algo que trava ela a chamar o cliente dela para ação e para fechar o negócio. Então, tudo isso são causas... Não consegue fazer o fechamento ali. Exato. Tudo isso são causas emocionais. Imagina comigo, uma criança que ela era muito comunicativa. Só que o pai começou a ditar muitas regras do jogo. Menina não se veste assim, senta direito, se comporta assim, vai ajeitar teu guarda-roupa. E começou a moldar ela de uma forma que ela é diferente daquilo que ela já nasceu para ser. Ali começam a trabalhar, nós chamamos de crenças, as verdades que ela possui. Então, para um grande empresário ter grandes resultados, uma das demandas principais que ele precisa trabalhar são as causas emocionais que travam ele e impedem ele de prosperar em todas as áreas da vida. Na Febracis nós trabalhamos uma vida como uma vida sistêmica. Então lá nós trabalhamos 11 áreas que são áreas para viver uma abundância.
O que é viver uma abundância? É o transbordo. Eu sou muito bom em uma área, mas eu posso ser também muito bom em outra área. E tem muitos empresários focando na empresa, mas perdendo no casamento. Focando na empresa e perdendo tempo de qualidade com o filho. Focando na empresa, mas deixando a sua saúde de lado. Focando na empresa, não tendo espiritualidade submissa. Então, quando eu trabalho as minhas demandas emocionais, eu olho para a minha vida e entendo que o lado empresarial, o lado profissional é importante, assim como todas as outras áreas. O que impede realmente a pessoa de prosperar empresarialmente falando são as causas que ela viveu de vivências no passado. Algum de nós, em algum momento, vivemos algo no nosso passado que faz a gente se impedir de viver um grande sucesso no futuro. Muito bom. Antes de o André passar aqui para outra pergunta também, eu acho que o Nathaniel falou uma coisa muito importante, aquela ferramenta que a gente fez ali na Febra 6, eu já fiz o método 6, o André também fez, né? E é a roda da vida, né? Exato. E nessa roda da vida, a gente começa a realmente analisar várias áreas da nossa vida e a gente consegue enxergar áreas que você está com uma nota muito baixa. E quando você interliga essa roda, você vê que você não tem uma roda. Você tem qualquer outra coisa ali que impede de você realmente caminhar ou dar os passos corretos ali. Então é muito importante realmente você enxergar e muito importante perceber que por muito tempo as pessoas ficam cegas, não conseguem enxergar que tem um problema. Se eu não reconheço ou não identifico um problema, eu não tenho nem como agir sobre aquele problema. Exato. Então, identificar isso é muito importante. Boa colocação de entender todas essas áreas. Meu irmão, antes de eu fazer minha primeira pergunta, eu quero saber se dá pra eu ter um topete desse aí que Natan tem, cara. Rapaz, tô olhando só pro topete dele, que eu não tenho mais. Já tive, viu, Natan? Já tive um topete desse. Tá, mas tu vai ter que fazer uma engenharia aí complicada. Complicado. Não, mas em breve vocês vão me ver de implante capilar. Vou fazer. Vamos fazer já um adendo aqui, ó. Doutora Lara Tavares, Isso. implante Quem capilar. quer fazer, ó, pesquisa aí, tá aqui o link. Ela sobe é aqui, ó. nota 10. E ela, qual é ela, doutora Lara? Mas, Natan, eu quero que você fale também, essa minha pergunta agora, contextualizando, que você fale para o empresário, que você fale para aquele que quer empreender também. A gente comunica muito com aquelas pessoas que têm um sonho de montar um negócio, que têm um sonho de empreender em alguma área, né? Então, a gente está falando sobre inteligência emocional. E dentro dos negócios, na prática mesmo, o que significa o empresário ter dessa inteligência emocional? Pronto, dizem que inteligência emocional é muito abrangente, mas deixa eu trazer uma característica que todo empresário precisa trabalhar para ter inteligência emocional. Flexibilidade. Flexibilidade para entender que o que trouxe ele até lá foi as competências dele, mas o que vai levar ele adiante são coisas que ele ainda não sabe. E aí como é que eu posso trabalhar essas coisas que eu ainda não sei? Pessoas. Pessoas. Simon Sinek, ele diz que quem não entende pessoas não entende negócio. Quando eu começo a compreender sobre pessoas e as pessoas que eu tenho dentro do meu time fazem parte de uma cultura, de uma missão, eles olham para mim com clareza como referência e eles vão me ajudar a chegar lá, aí sim eu consigo aumentar o meu nível de entrega, aumentar o meu nível de expertise e aumentar até mesmo a minha competência. Existe uma função no mercado de trabalho que é o headhunter, caçadores de talento. Tem muitos empresários que não contratam outros headhunters por conta de coisas que afetam a inteligência emocional. Os 4 principais inimigos de qualquer empresário que afeta a inteligência emocional dele, o primeiro é a arrogância e prepotência. Eu digo que eu sou antes de ser. Eu digo que posso antes de fazer. É o principal inimigo. Eu não contrato os melhores mentores, não contrato os melhores consultores, não leio livro, não busco fazer cursos, e isso atrapalha a demanda racional na qual ele quer chegar. O resultado, o faturamento, o lucro, aumentar o time, ter um time de alta performance. Arrogância e prepotência. Mas na prática, Natan, como é que eu trabalho isso em mim? Identificando o que me impede. Você, Elcio, falou algo muito importante. Tem pessoas que começam a fazer o MAS, que é a ferramenta da roda da vida, e não enxergam uma área específica. O que é aquilo? Não tem consciência. O empresário que para no meio do caminho, ele só para porque ele não tem consciência de onde ele pode chegar. Se ele não tem consciência de onde ele pode chegar, amigo, ele vai parar, ele vai ficar na zona de conforto. Eu costumo falar que, às vezes, o inimigo do ótimo não é o ruim. A pessoa não vai para o ótimo porque ela está vivendo o bom. Não necessariamente ela está vivendo ruim, ela está vivendo o bom. E aquilo deixa ela confortável. Tá bom o meu faturamento, tá bom o meu lucro, o meu time está entregando aquilo que eu já esperava, mas a referência dele está sendo no passado.
E tem muitos empresários que não conseguem avançar porque olham para trás e dizem, de onde eu vim? Olha o time que eu tinha. Também a empresa está muito boa, mas não tem referências para o futuro, não olha para grandes empresários. Eu sempre falo para alguns clientes empresários que eu tenho, falando assim, amiga, é muito fácil bater no peito e dizer que é um tubarão aqui em São Luís. Você é bom aqui em São Luís? Vai para São Paulo. Você é bom em São Paulo? Vai para fora do Brasil. Aí eu quero ver você nadar no oceano e dizer que é bom. Porque dizer que é bom um tubarão no aquário é muito fácil. É muito fácil. Qual é a referência que você tem? Então, o que atrapalha, realmente, falando assim, racionalmente, o que atrapalha um grande empresário é não enxergar o mundo de possibilidades que ele pode ter. Aí, o que limita, Natan? É a inteligência emocional? Não. O que limita são as verdades que ele tem. A referência, o modelo de negócio, ele não olha para fora, ele olha para dentro, ele acha que já conquistou tudo, mas não, existe um mundo de possibilidades. Quem está dizendo isso para vocês é um jovem, vamos pensar assim, um jovem, 16 anos, que colocou o primeiro negócio. A minha referência era ter um supermercado. Mas por quê? Porque eu olhava que as pessoas que tinham 16 anos, 17 anos em Bacabal, quem tinha resultado, tinha um supermercado na época. Depois que eu comecei a ver um mundo de possibilidades, eu começo a perceber que aonde eu estou ainda é pequeno para onde eu posso chegar. Antes eu costumava faturar, o meu primeiro emprego foi ganhando R$25 semanal. R$25. Hoje eu digo que o meu minuto, ele vale mais do que muitos R$25. Mas por quê? Porque eu expandi a minha mente. O que muda a cabeça de um empresário para ter grandes resultados é ter uma mentalidade superior. Se ele mudar a mentalidade dele, ele muda o resultado dele. Tem uma máxima que diz que muitas pessoas pensam no faturamento. E essa máxima, ela diz o oposto. Ela diz que faturamento é vaidade. O empresário que olha para um faturamento, ele está sendo vaidoso. Ele está olhando para um número que não é necessariamente o resultado dele. Mas lucro é sanidade. E por último, caixa é rei. Então, muitos empresários estão olhando para o dinheiro, mas estão escolhendo olhar somente para o dinheiro, mas estão deixando de olhar para outras coisas que levam ele a ter aquele grande resultado. Não somente aumentar o faturamento, mas ter bom lucro e fazer a sua empresa ter caixa. Maravilha. E para a gente fazer esse fechamento aqui, para o Elcio poder perguntar, o Instituto Gallup também, ele fala que a maioria das demissões ou dos pedidos de demissões, elas são ocasionadas pelo líder ou pelo superior imediato, né? É incrível isso. Eu falo muito aqui para o nosso time de líderes, né? Hoje são mais de 80 pessoas aqui que a gente, graças a Deus, está junto aqui nesse projeto, nessa jornada, e eu falei para eles recente sobre a importância dos 4H da liderança, Natan. Para mim, todo líder que tem um mínimo de gestão ou de equilíbrio emocional, porque a inteligência emocional é como um músculo, ela precisa ser treinada, assim como você treina academia, assim como você treina corrida, ou como você treina qualquer outra área da sua vida. O primeiro H, para mim, de uma inteligência emocional, de um bom líder que tem um mínimo de inteligência emocional, é o humor. Então, é quando você chega no lugar, um mínimo de humor que você pode ter, é dar um sorriso, é falar com as pessoas, seja bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? E aí, tá tudo bem? Humor. Isso conecta as pessoas. Sim. Depois eu falo da honestidade. Você tem que ser sincero com as pessoas. Você tem que falar a verdade, quando tá bom, quando não tá. Quando você precisa ter um feedback, um alinhamento, você tem que ser honesto e verdadeiro com as pessoas. Não adianta você viver um personagem. Você não consegue manter isso muito tempo, né? Sustentável. É insustentável. Depois você tem que ter a habilidade. Falei do humor, falei da honestidade. Você precisa ter habilidades, né? Então, você tem que buscar habilidades. Se você não buscar essas habilidades, você vai acabar ficando, de fato, ultrapassado no mercado. Tem que ler, tem que estudar, tem que fazer, sim, eu indico a todos, fazer o CIS, né, da FEBRA-CIS. Hoje você tem que ter e abranger cada vez mais. E por último, de fato, você tem que buscar o conhecimento técnico, né? Daquilo que você faz para você ser bom e cada vez melhor naquilo que você se propõe a fazer. Por isso que é muito importante, gente, você buscar sempre treinar esse músculo da sua inteligência emocional. Quando você tocou nesse assunto, Natan, quando fala que muitos profissionais eles acabam sendo fechados por essa questão de não reconhecer que precisam aprender, nada mais é do que o orgulho, né? O orgulho realmente faz a pessoa bloquear e perder uma habilidade muito importante, que é a habilidade de ser ensinável. Sim. Se a pessoa não chega aqui com um coração ensinável, ou não tem um coração ensinável, ela já
fecha toda oportunidade de encher o copo dela e de principalmente transbordar sobre a vida de outras pessoas. Então, hoje, eu acho que, assim, o empresário que não tem um coração ensinável, a mente aberta para aprender, eu falo muito isso, essa colocação que você falou ainda há pouco, né? O que me trouxe até aqui foi as habilidades que eu tenho do passado, mas o que vai me levar adiante são as habilidades que eu estou entendendo, colocando dentro da minha mente agora. São essas novas habilidades. E são habilidades que às vezes a gente não conhece. São habilidades que eu vou aprender com você, com novas conexões, com o André, em novos ecossistemas, como o ecossistema da Febracis, que conecta tanta gente importante, tanta gente realmente que tem muito resultado. Então, começa a expandir a mente. E para isso, se a gente for definir qual é a principal habilidade para que o profissional, para que o empresário, ele possa ter essa questão da inteligência emocional, qual seria o principal skill que esse cara precisa ter, né, que essa pessoa precisa ter para ela realmente evoluir, continuar nesse progresso evolutivo? Pronto, você falou uma palavra que impede qualquer pessoa de avançar: orgulho. O orgulho é a raiz de todo mal. Tem mais de 20 manifestações de orgulho: insegurança, medo, incapacidade, rejeição, ciúme também é uma raiz de orgulho. Mas se for pensar em uma característica que todo ser humano tem que ter, que todo empresário tem que ter, é a ambição. Não tem quem segure uma pessoa ambiciosa. Vamos pensar no mundo da Copa agora, a gente está na época da Copa. Eu trouxe esse exemplo agora há pouco para os alunos: Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. Olhando para os três, consideravelmente, Neymar é mais talentoso. Mas olhando para o histórico, o Messi e o Cristiano têm mais resultado. Mas dos três, quem é mais perseverante? Cristiano. Sim. Cristiano é o primeiro a chegar, é o último a sair. Não importa quem é você como empresário. O importante é o quanto você é perseverante e ambicioso naquilo que você quer. Porque uma hora vai chegar. E aí o meu pastor que me ajude, mas Gálatas 6, 7 diz: de Deus não se zomba, o que o homem semear, ele colherá. Amigo, Lei da semeadura. Exato, Infalível. não importa. E universal. E universal, exato. Não importa o que você quer. A pergunta é: eu estou semeando hoje? Porque para estar como treinador, depois de 8 anos, lá atrás, em 2018, no dia que eu fiz a minha formação em coach, eu cheguei para ali e falei assim: o que é que precisa para ser um treinador da Febracis? E hoje, ser o primeiro treinador em São Luís, na unidade de São Luís, isso faz eu bater no meu peito e dizer assim: cara, foi a ambição que eu tive lá atrás. Porque era muito fácil eu contar uma historinha lá em Bacabal. Eu já era consultor empresarial, estava fazendo a transição de consultoria para coaching, e dizia assim: poxa, mas minha cidade não sabe o que é coaching. Tá, mas que tal eu mostrar? O empresário, ele tem que ter essa máxima. Ambição é o quê? Tem muitas pessoas que não gostam de falar essa palavra. Mas ambição é o quê? Ela leva para o lado pejorativo. Exato, né? Mas ambição é ser grato e feliz por tudo aquilo que tem, porém estar inconformado porque acredita que merece mais. Perfeito. E tem muitas pessoas que falam assim: eu não mereço mais, porque isso daqui é que Deus me deu, eu estou sendo ingrato. Não, amigo, Deus te deu um mundo de possibilidades. João 10,10 fala: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Viver a abundância é o que? É transbordar. Eu quero ser tão rico financeiramente, que eu quero ajudar na vida do próximo. Eu quero ser um empresário tão bem-sucedido para poder empregar pessoas na qual vão fazer parte da minha missão. Eu quero ser um pai tão maravilhoso na qual eu tenho tempo de qualidade com meu filho e dou o melhor para minha esposa como esposo. Isso é abundância. Agora, eu não posso esquecer dos meus valores. Então, se eu tiver ambição atrelada aos meus princípios e valores, pode ter certeza que você vai colher os melhores frutos. A característica que combate o orgulho e que faz a pessoa ter mais inteligência emocional, eu digo que são duas: flexibilidade, como eu falei para o André, e ambição. Se a pessoa tiver flexibilidade e ambição, ótimo, excelente. Aí, endossada com princípios, vai impedir, blindar você de chegar no topo sem deixar um rastro de sangue no caminho. Exatamente. Né? Porque muitas pessoas têm chegado no topo, Paulo fala muito isso, né? Tem pessoas que têm o código da riqueza, chegam lá em cima, mas o rastro que fica para trás, né? De passar uma vida focando no trabalho, Sim. esquecendo do filho, esquecendo da família, né? E quando a pessoa
começa a prestar atenção no que deixou de fazer, já é tarde demais. São coisas que não dá mais para recuperar. Antes de entrar a outra pergunta agora, Nathan, você falou algo muito importante, eu falo muito isso nos meus treinamentos de vendas, e para mim é a característica número 1 de um vendedor. Se você me perguntar, André, eu sou vendedor, orgulho de ser vendedor, se perguntar característica número 1 de um vendedor, a primeira coisa que eu busco no vendedor é se ele é ambicioso. Boa. É ambição. Aí depois vem técnica, aí depois vem gestão das emoções. São 3 características para mim que um vendedor, se quiser realmente trabalhar com vendas, para mim, é a área que muda a vida das pessoas, é a vendas, né? Então tem que ser ambição. E ambição é diferente de ganância, você falou isso muito bem, né? Então ambição é você saber que você tem que sair do ponto A para o ponto B. Você cumpriu uma missão, né? De fato. A ganância não. A ganância entra egoísmo, a ganância você vai passar por cima de valores, você vai passar por cima dos seus princípios. A ambição não, é você saber que independente das circunstâncias que você vai passar, que você vai enfrentar, você vai sair melhor delas. Exato. E sabe que termo é esse? Muito utilizado, inclusive foi muito difundido no livro chamado antifrágil, que é o termo antifragilidade, que é diferente da resiliência. Resiliência é você suportar as dificuldades e continuar firme. Ótimo. A ambição precisa disso, mas você precisa ser antifrágil. É você suportar as dificuldades e você sair melhor ainda, ou seja, uma versão superior àquela que você entrou naquela dificuldade. Então, a ambição, de fato, ela tem que estar no DNA de quem quer vencer na vida, em qualquer área, e principalmente se for na área da venda. Pergunta agora é o seguinte, Nathan, vivemos em um mundo cheio de informações. Hoje uma criança de 3 anos, ela tem mais informação, meu irmão, do que o imperador romano. Vocês sabiam disso? Com o nível e o fluxo de informação hoje que as pessoas chegam, né? Tanto que agora... Acho que já está desatualizado isso, com inteligência artificial, acho que... Há 2 anos, do que toda a humanidade. Ou já nasce, né? Já nasce sabendo mais do que o imperador romano naquela época tinha informações, né? Mas isso também é um contraponto, né? As pessoas acabam se sentindo muito pressionadas por uma vida que a gente vê do outro lado da tela que às vezes não é verdadeira. Sim. Mas grandes empresários ou pessoas que querem empreender acabam vendo aquilo e começam a se comparar. Que é justamente sobre essa pergunta. A gente vive uma era de muita comparação, excesso de informação. O empresário vê dezenas de pessoas crescendo nas redes sociais e muitas vezes ele começa a agir no impulso, tentando acompanhar tudo ao mesmo tempo, aí afeta a clareza, o foco. E como o empresário consegue tomar decisão com tantas informações hoje ao redor dele, Nathan? Como um bom cristão... Aí não erra. Como um bom cristão, eu vou dizer que nós precisamos esperar o tempo de Deus. Amém. Mas como uma pessoa racional, eu vou dizer que cada um individualmente tem que respeitar o seu processo. Não adianta eu querer me comparar olhando para a rede social, mas não entendendo que o livro da vida do Elcio está na página 10 e o meu ainda está na página 1. O Paulo ele fala uma frase que eu gosto muito dela, que é do livro Poder da Ação. A primeira coisa que ele fala é tem poder quem age. O que ele quer dizer? Que nós só precisamos continuar agindo. Independente, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que sair de onde eu estou e ir para onde eu quero chegar. Como? Agindo, traçando um bom plano de ação. E essa ferramenta eu aprendi no meu curso de administração, 5W2H. Então, se as pessoas hoje, os grandes empresários, estiverem utilizando o simples plano de ação, eles já vão ter grandes resultados, vão estar agindo. A segunda parte da frase diz assim, ó, tem poder quem age, mais poder ainda quem age certo. No meio do caminho, eu vou descobrir o que é atalho e o que realmente é caminho. Então, eu vou começar a perceber se as coisas que eu estou fazendo são coisas certas ou são coisas erradas. Se os lugares que eu estou frequentando são lugares certos ou lugares errados. Se as pessoas que eu estou me conectando são empresários certos para se conectar ou empresários errados. E eu vou entendendo a máxima, o que é certo, o que é errado, e o que é bom e o que não é para o momento presente. E depois eu aprendo a minha velocidade. Então ele fala, tem poder quem age, mais poder ainda quem age certo, e superpoder quem age certo e na velocidade certa. Então uma das coisas que mais tem atrapalhado qualquer ser humano hoje, na atualidade, são as telas. Eu olho para o stories do Instagram de um grande empresário, vejo onde ele está. Ele pode estar fazendo uma viagem. Por que fulano está fazendo essa viagem e eu ainda não estou? Isso é de forma inconsciente. Então, por isso que eu preciso trabalhar as minhas emoções, porque trabalhando as minhas emoções eu vou respeitar o meu processo. Tá, ele pode. Se ele está lá, ele está podendo.
Por mais que ele não esteja, mas ele pode. Eu não posso. Qual é a viagem mais próxima? Ele está para Boston. Ok. Mas eu posso ir para Barreirinhas? Não, ainda não posso. Então eu vou me preparar para ir para Barreirinhas. Depois eu vou me preparar para ir para outra cidade, para São Paulo. Depois eu vou me preparar para ir. Se me falassem há 10 anos atrás, Natan, vão te jogar lá em São Paulo para você fazer um treinamento. Eu falei assim, tá doido. Possível. Impossível. Só viagem de avião quem é rico. Eu, Natan, rico. Não. Quem viaja de avião é besta, é orgulhoso, é não sei o quê. E é vir com as minhas verdades. Então o que atrapalha as pessoas de avançarem é justamente isso. E aí por isso elas não avançam, mas elas se comparam. E quando vai ao nível de comparação, aí, sabe assim, enfraquece a identidade do ser humano. Nós nascemos para ser imagem e semelhança do Criador. Então quando criança, eu não tinha medo, eu não tinha receio. Meu pai falava, não pula daí. O que eu fazia? Eu pulava, porque eu não tinha medo. Agora imagine uma pessoa que não foi moldada a um novo estilo de vida com base nos comportamentos dos pais, e essa pessoa se tornou um grande empresário. Ela só se tornou um grande empresário porque quando criança ninguém barrou ela de pular do sofá, ninguém barrou ela de empreender, então ela não tinha medo. Se ela não tinha medo, ela foi moldada com aquilo que ela construiu para ser imagem e semelhança do Criador, com as melhores qualidades possíveis. Então realmente, o que impede um grande empresário, olhando para o empresário, a prosperar também esse nível de comparação. Por que o empresário X, no mesmo segmento que meu, está viajando num período que não era para viajar e eu tenho que estar aqui dentro da minha empresa? Aí eu vou para alguns questionamentos internos. Será que eu tenho centralizado demais? Será que eu estou com um time que avança com performance máxima? Será se de fato eu tenho trazido clareza para uma missão, visão e valores? Porque como consultor, vamos olhar para um consultor, como consultor, tem muitos empresários que colocam isso de uma forma muito bonita na empresa, um quadro muito bonito. Mas o quanto que a cultura tem sido trabalhada dentro da empresa? Eu posso tirar férias? Eu costumo falar aqui 2 perguntas que todos os empresários devem se fazer constantemente. Tem alguém na minha empresa, conhecendo ele, sabendo quem ele é e entregando o que ele está entregando como funcionário, que eu olho para ele e percebo que ele não foi uma contratação tão assertiva? Se eu olhar para um funcionário assim, eu tenho que demitir rápido. Outra, uma pessoa que você deu férias e no período que ela estava de férias, você não sentiu falta dela, demita mais rápido ainda. Significa o quê? Que o erro de grandes empresários estão na contratação. Então, se eu não posso viajar para não ter esse sentimento de comparação, significa que a minha casa precisa ser arrumada. Preciso varrer direito, preciso colocar o lixo no lugar certo, eu preciso organizar a minha geladeira. Então, tudo dentro da minha empresa precisa ser organizado para que eu diminua esse senso de comparação. Porque eu posso olhar muito bem para a vida do outro. Sem trabalhar as minhas emoções, sem trabalhar racionalmente a minha empresa, eu vou olhar sempre para a vida do outro. E isso aumenta cada vez mais esse nível de egoísmo, de algo assim, muito focado no resultado, no momento que a pessoa está vivendo. E aí o Paulo fala muito disso e eu tenho isso como uma verdade. Tem muitas pessoas que estão vivendo um momento, mas não olhando para a existência. Quando a pessoa pode olhar para a existência, qual a empresa que eu quero que a minha empresa se torne? Qual o time que eu quero que esteja comigo? Isso é existência. Mas eu posso olhar para o faturamento e dizer assim, eu vou faturar mais esse ano porque eu quero fazer uma viagem X, porque fulano fez uma viagem. Isso é inveja. Isso é inveja. E inveja é uma manifestação de orgulho. E sem falar também, né, Natan, que a gente segue muitos princípios cristãos, né? Eu acredito que são os princípios mais corretos e que vão nos levar para o lugar certo. Se você pegar a base do ensinamento do CIS, se você pegar o posicionamento hoje do Paulo, não sei se foi sempre assim, né? A gente não acompanha o Paulo e a Camila há muito tempo, né? A família Vieira. Mas você vê lá, né? No CIS que eu participei, teve muito mais experiência, mas como hoje eles se posicionam e trazem, né, o livro de maior sabedoria da humanidade em tudo que eles fazem. Tem um direcionamento. E a gente está falando de comparação, né? Às vezes de você se achar inferior ao próximo, se achar inferior ao teu vizinho que acabou de começar e que pode estar vivendo uma vida que não é verdadeira. E na Bíblia você vê um grande exemplo disso, né? Que quando Deus escolhe o libertador do povo dele, do povo de Israel, Deus ele escolhe olhando no coração e nos olhos do homem que iria seguir os seus princípios e valores. E não era o mais treinado, não era o mais competente naquele momento. Tanto que quando ele escolhe esse homem diz assim, não, chama meu irmão.
Não me leva não, leva ele é melhor do que eu. E Deus fala, não, é você que vai libertar o meu povo. A obra que eu tenho é com você, né? Então Deus mostra muito ali no exemplo de Moisés, né? Quando ele fala, Moisés, eu não sei falar. Tu vai aprender a falar. Então acho que uma grande dica que a gente dá também, para quem está perto da gente, está empreendendo, quer empreender, tem um sonho, quer fazer algum negócio, é como você falou, você tem o seu tempo e esse projeto é daquela pessoa. Exato. Deus escolheu aquela pessoa. Deus colocou aquele desejo no coração daquela pessoa. E é com ele que Deus vai honrar tudo aquilo que ele persistir, continuar, não desistir, porque uma hora vai dar certo. Eu não tenho dúvida disso. Com os ensinamentos corretos, buscando conhecimento também nessa área, você não vai precisar se comparar a ninguém. Você vai focar no seu e você vai continuar caminhando. E a gente tem vários exemplos aí de como pessoas avançaram nesse segmento, porque não olharam para o lado, mas permaneceram. E o apóstolo Paulo já fala sobre isso, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam e olhando para aquelas que estão diante de nós. Eu prossigo para o alvo, né? Então, siga o seu alvo, que eu tenho certeza que você vai chegar nele. Mano, Natan, a palavra de Deus ela é infalível, né? É verdade. E hoje parece até que tá na moda, né? Tem pessoas que se Pois aproveitam eu falei com disso. Elsa, meu irmão, parece que a gente está no lugar errado. Todo lugar que eu vou, agora parece que se posicionar como cristão, usar a Bíblia como palavra, é comum agora para todo mundo. Antes quem não falava, Aí Elsa, não, André. É porque agora todo mundo está vendo Que vem de lá. Que vem de lá. Tudo fato. vem de lá. Além de vir de lá, a gente analisa a árvore pelo quê? Pelos frutos. Então não tem como uma árvore não demonstrar quem ela é, qual é o fruto dela. Então essas pessoas que têm propósito, e glória a Deus por isso, quanto mais pessoas tiverem propósito, estiverem disseminando a palavra de Deus, melhor. Sim. Né? Mas sempre analisar o quê? Os frutos. E o que a gente está falando aqui, e a palavra de Deus ela é muito bonita em relação a isso, está muito relacionado a que todo mundo vai ter que ter, a vida nada mais é do que sair de um ponto A a um ponto B. Esse ponto A e ponto B aqui você tem um objetivo. E nesse ponto A e ponto B, e isso é uma coisa que eu reflito muito sobre a minha vida, qual o meu propósito de vida? E se eu estou debaixo de uma promessa? Se a gente olhar a vida de Abraão, pai da fé, Abraão tinha uma promessa na vida dele. A promessa é de realmente levar, né, o povo dele aonde ele realmente deveria chegar. Só que Abraão, ele recebeu aquela promessa também de ter um filho aos 75 anos de idade. Ele foi ter o filho dele com quantos anos? Isaac? Ah, não lembro, meu irmão. Já velho. Com 100. Quantos anos se passaram de 75 a 100? 25. 25 anos. Só que nesse tempo, continuar fazendo o que deveria ser feito, não desviar, muitos podem até cair. Eu acho que no meio desse processo, antes disso, ele até caiu. Veio ali Agar, Ismael, realmente ele tentou criar um atalho pela força do braço dele. Não, não é por aí. Acredita na palavra. Boa. Espera, porque o propósito e a promessa de Deus ela é infalível, mas muitas pessoas, Natan, não têm a mínima noção de qual é o propósito e a promessa sobre a vida delas. Qualquer caminho vai servir. Quem tá perdido. Qualquer caminho vai servir. Qualquer caminho é caminho. Gente, a gente começou a falar de empresário e tudo, mas aí foi para essa... que eu acho maravilhoso. Mas sabe uma das histórias que eu mais gosto? José. Agora, quais são as pessoas que hoje querem passar o que José passou? Qual a primeira coisa, assim, irmão, que você acredita que a gente precisa fazer para semear? Para plantar? Primeira coisa, Elcio. Preparar a terra? Vamos lá, todo mundo acredita que é preparar a terra. Mas se olhar para a primeira coisa que a gente prepara na terra, é fazer um buraco. Eu estava escutando um vídeo que o rapaz estava falando assim, no dia que fizerem um buraco, que cavarem uma cova para você, pede para te jogar logo. Porque quando você se joga sabendo quem você é, os frutos serão os melhores. É isso aí. Imagina se Deus chegasse para José e falasse assim, José, um dia você vai ser governador do Egito, meu filho. Só que vão cavar tua cova, vão te jogar lá dentro, vão te vender como escravo.
Você vai passar um tempo preso, você vai passar isso, vai comer o pão que o diabo amassou. Mas um dia você vai ser governador do Egito. Imagina se ele chegasse para José falando isso. Será se José tinha respeitado o processo? Ou tinha falado assim, não, peraí, deixa eu fugir logo de casa, para os meus irmãos nem me jogar. Porque hoje muitas pessoas estão deixando de viver as suas promessas, viver o seu propósito, por conta de realmente querer atrapalhar esse tempo que precisa para moer o orgulho. E aí volta a falar sobre o orgulho. Moisés entrou na Terra Prometida? Não. Então assim, nós como profissionais, empresários, nós podemos passar 4 dias no deserto, 4 anos ou 40 anos no deserto. Nós vamos passar o tempo que for necessário para moer o nosso orgulho, para sentar como um aprendiz, para um dia ensinar. O que muda o resultado de qualquer pessoa, qualquer profissional, não é o nível de consciência que ele tem. É o nível de ambição que ele tem para tomar novas decisões. Como você falou, de um ponto A a um ponto B, existe uma distância. Entre 2 pontos, uma linha reta. Só que no meio desse caminho começa a aparecer impedimentos. Sim. São as minhas emoções, são as ferramentas que eu não tenho, a inteligência que eu não tenho, a competência que eu não tenho, é um time que eu não tenho comigo. Então eu tenho que respeitar o processo e viver o processo. Tem 3 P's que eu gosto muito, e você falou 2. Propósito, promessa e princípios. Uma pessoa que se agarra nesses 3 P's não tem como dar errado. Não tem volta, amigo. Não tem volta. Os grandes empresários que têm grandes resultados hoje, eles poderiam ter mais resultados se um dia eles decidirem sentar como um aprendiz, estar em mesas certas. Nós trazemos uma máxima, que é o topo de uma pirâmide de maestria, que diz que para chegar nesse topo eu preciso de uma multidão de conselheiros. Sim. Quais são os empresários que eu estou me conectando? Esses empresários, como é que eles se comportam? Quais são os lugares que ele frequenta? Antes, para mim, em 2018, com 28 anos, para mim, comer lagosta estava fora de cogitação. Hoje eu fui meio-dia, olhando o cardápio lagosta. Interessante. Faz tempo que eu não como, vou comer. Mas não era falta de dinheiro. Era não olhar o quanto que eu merecia aquele prato. Sim. E quando eu comecei a expandir a minha mente, ter consciência e mudar os meus comportamentos, trazendo decisões diferentes, meus resultados mudaram. Então, o que adianta? Tem muitas pessoas que dizem assim, eu sei que eu tenho que mudar, eu sei o que eu preciso para mudar, mas por que eu não mudo? Será se para muitas pessoas hoje que têm grandes resultados empresariais, o que falta é competência ou é decisão? Porque esses grandes empresários já são muito inteligentes, mas o que falta para avançar ainda mais, para ter novos resultados, nem que sejam pequenos, mas é uma decisão que ainda não tomou. Atrás de uma grande versão ou de uma versão muito melhor que eu posso vestir, eu só não visto ela porque tem algo que me impede. Seja o orgulho, a incompetência, a ausência de ferramenta, a ausência de time como profissional, ou a ausência de uma nova decisão. Para eu mudar o meu resultado, eu preciso de uma decisão. E para a gente entrar agora para o outro bloco e fechar esse assunto, dentro disso tem algo que a gente chama de ter paciência. Só que às vezes nessa paciência o impaciente se torna um desobediente. E o deserto é um tempo de provação, como Jó passou por isso, como José passou por isso. Só que como num tempo de provação, vamos pensar o seguinte, uma prova, o professor tem que ficar calado ou ele tem que te dar a resposta? Silêncio. Silêncio, né? Então, o deserto, ele traz muito isso. No deserto, às vezes, o silêncio vai vir, mas é só para te testar. O quanto você suporta a paciência com obediência. Só que a obediência traz frutos tão grandes, em todos os sentidos, e é ali que é provado realmente os teus princípios. Se você vai abrir mão, se você vai para um atalho e realmente deixar de ser obediente a Deus, né? Então, pode se emocionar aqui? Agora, a gente vai para um bloco e eu queria que você pode falar com bastante autoridade sobre isso, onde a gente vai buscar as raízes. E eu acho que o próprio o ecossistema do CIS, né, o Paulo, você já deve ter falado muito sobre isso, o quanto que as crenças que são formadas durante a infância, durante a nossa
primeira idade, ali até os 12 anos, o quanto elas influenciam hoje na vida do empresário e como a gente identificar isso, né? Poxa, quais travas na minha vida hoje foram geradas lá atrás e como resolver isso? Pronto. Como eu falei bem no início, o que é crença? É toda a minha verdade que dita a regra do jogo. Todos os meus resultados que eu tenho hoje é baseado naquilo que eu acredito, principalmente, fortemente, do 0 aos 12 anos. Então, se eu acredito que dinheiro não traz felicidade, se eu acredito que só vai para o céu, quem é rico não vai para o céu, frases que ditam as verdades, isso molda o meu comportamento e assim atrai o meu resultado. Como é que eu posso ter consciência daquilo que me travou, daquilo que realmente me impediu? Buscando consciência. Só como eu falei agora há pouco, consciência ela não muda o resultado. O que muda é a parte da consciência com a decisão. É por isso que em todos os nossos cursos, 2 perguntas que a gente faz mais lá é: qual é a ficha que cai para você e qual a decisão que você toma? Sim. Então, o empresário, o profissional liberal, o líder, ele tem que olhar para o seu time e sempre se questionar. Tá, olhando para o meu resultado hoje, qual é a ficha que cai para mim daquilo que eu fiz e daquilo que eu não fiz? E qual é a decisão que eu tomo? Mas antes, eu queria que você explicasse de forma resumida, que eu acho isso sensacional, como se forma uma crença. Pronto. Para vocês entenderem, existe uma matriz de geração de crença, que é uma matriz ativa e passiva de geração de crença. A matriz ativa é todas as informações que me chegam, isso promove uma crença. A minha crença é o que eu acredito sobre aquela informação que me chega. Televisão, jornal, revista, programas específicos, pode ser hoje em dia documentário, hoje pode ser uma criança que tem acesso a um celular, olhar um TikTok, alguma coisa, isso gera a questão da comparação e isso fortalece a minha crença. Fulano pode ou não posso? Ele tem ou não tenho? Então, podem fortalecer crenças de capacidade, crenças de identidade, de capacidade e de merecimento. Mas também tem as crenças de forma passiva. O que são as crenças de forma passiva? Tudo aquilo que eu comunico, tudo aquilo que eu penso e tudo aquilo que eu sinto traz uma verdade para mim. O que eu tenho hoje é graças às minhas crenças. E quando a gente fala crença, a gente não está falando só de coisas ruins, a gente está falando de coisas boas também. Uhum. Existem as crenças funcionais e existem as crenças disfuncionais. Crenças funcionais me trouxeram para resultados bons. Crenças disfuncionais me trouxeram e me impediram de prosperar ainda mais. Então, o que eu comunico, o que eu penso, o que eu sinto, eu obtenho uma crença. E toda crença ela é autorrealizável. Então, se eu acredito que desgraça para pobre é pouco, vai acontecer. Vai acontecer. Se eu acredito que se colocar um dinheiro na minha carteira, ou eu vou perder ou vou me assaltar, no dia que eu colocar um dinheiro na minha carteira, a tendência, não é a verdade absoluta, mas a tendência, ou eu perder dinheiro, ou me assaltar. Se eu acredito que eu posso prosperar, a tendência é o quê? Eu prosperar, porque é uma crença muito forte. Você tocou num assunto sobre viver esse processo, viver essa promessa, e uma das crenças mais fortes que eu precisava trabalhar em mim era de não me enxergar, de fato, o quanto capaz eu sou de melhorar os meus resultados. Eu casei no meio da pandemia, onde muitos amigos falavam assim, rapaz, espera a pandemia passar e tudo. E eu falei para minha esposa, como é que a gente vai esperar? A gente não sabe o dia de amanhã. Não, vamos casar. Na primeira oportunidade, nós casamos. Eu digo que ali foi o primeiro deserto como homem, esposo, como uma pessoa que estava recém-casado, viveu. Eu acredito que todo homem ele precisa ser o provedor. É bíblico isso, né? O homem tem que ser o provedor. E eu lembro que eu estava nessa transição de consultoria para coaching e no meio da pandemia nem todo mundo sabia que era coach, todo mundo fazendo live e eu não me posicionava. E eu lembro que uma vez, eu em casa estudando, com a minha esposa trabalhando, e por muito tempo, não tenho vergonha de falar isso, por muito tempo a minha esposa que sustentou a casa, acho que um ano e meio ela sustentou a casa. E eu tinha muita vergonha, sabe? Não tenho vergonha de falar hoje, mas antes eu tinha muita vergonha. E eu lembro que eu escutei uma conversa, minha sogra na cozinha, nosso quarto era próximo, escutei uma conversa da minha sogra com outra pessoa. Assim, Carol, tá doida? Casou com um homem aí que ela tem que sustentar? E eu lendo, estudando. Tá maluca? Que é isso e tal. Até que minha esposa chegou do plantão
E ela trabalhava muito, cá entre nós ela trabalhava muito. Ela tinha 2 empregos, né? E ela, um dia, ela quase não passava em casa, quase não ficava em casa. E eu chorava muito sozinho, escondido, debaixo do chuveiro, para ela não ver. E aí, quando ela chegou em casa, eu não aguentei. Eu falei assim, amor, a partir de hoje, eu quero que você ore junto comigo, em cima disso. Porque se não for no coach, para eu dar certo, eu quero que Deus me diga o que é que eu tenho que fazer. Porque eu não tenho problema nenhum em voltar a trabalhar como CLT. Eu não tenho problema nenhum em pedir ajuda aos meus pais para me ajudarem com um emprego específico na empresa do meu pai. Eu não tenho problema nenhum. Mas eu quero lhe honrar sendo o provedor da nossa casa. Ela, tá bom. Ela, meu filho, não se preocupa não, as coisas vão dar certo. Você não disse que é um sonho seu? Ser treinador da Febracis? Ser uma pessoa que trabalha com isso, ajudando... Isso tu já tinha feito o curso da Febracis? Em 2018 eu fiz o curso da Febracis. Em 2020 eu estava vivendo esse deserto. Entendi. Nesse mesmo período, o cartão de crédito chegou o dia de pagar. O nosso carro, o dia do pagamento. Foi quando eu vi a minha primeira vez, eu vi a minha esposa meio que angustiada. Acredito eu que ela nunca tinha passado uma situação dessa. Ela sempre honrou com os compromissos, não precisava bancar o marido. E aí nós ficamos conversando até 2 horas da manhã nesse dia. Ela meio chorosa, eu também ali meio cabisbaixo. Ela chorou até que dormiu. Eu não dormi. Eu passei a noite. E aí 3 horas, 3:30 da manhã, lembro que senti uma vontade assim de orar, uma vontade assim de dobrar o meu joelho e pedir uma orientação para Deus. E eu lembro da minha oração falando assim, Deus, fala com teu filho, que o teu filho é muito leigo. Se for preciso colocar no outdoor, coloca. Eu só quero ter respostas. É no coach que eu tenho que estar? Porque se for, me dá uma orientação, me dá um norte. Dormi, acordei 6:30 para 7 horas, fui deixar ela no plantão. Quando eu voltei, comecei a estudar. Falei assim, não tenho resposta, vou fazer o que eu estou fazendo, vou agir, continuar agindo. 10 horas da manhã, uma pessoa me manda mensagem no Instagram, dizendo que queria que eu fizesse o seletivo dele com base naquilo que eu estava me posicionando, que eram ferramentas do análise de perfil comportamental, coaching integral sistêmico. 3 horas da tarde, eu recebo uma mensagem de uma pessoa que eu vinha prospectando há 6 meses, coaching individual. Ela dizendo, decidi, vou fechar. Os 2 trabalhos que eu fechei, um, eu paguei o cartão de crédito, e o outro eu paguei a parcela do carro, que foram os mesmos valores. 3 dias depois, a Lia me liga. Natan, se prepara, você vai ser o primeiro treinador da Febracis. Eu só olhei para cima e disse, obrigado Deus, eu entendi. É aqui. Maravilha. E assim, como um bom cristão, eu entendo que foi o momento certo. Mas será, de fato, que eu não estava me preparando para aquele momento? Sim. Eu estava vivendo o deserto, Sim. mas eu estava respeitando o momento certo. Porque como homem, foi difícil demais eu escutar aquilo e ficar calado. Porque a vontade que eu tinha era de, sabe assim, de esturrar lá fora. E assim, você não sabe o que eu estou fazendo aqui dentro, no meu quarto escuro, estudando, assistindo vídeo e tudo. E eu lembro que eu estava estudando muito. Estudando tanto que na época como coach, em 2018, meu pai chegou a subir no meu quarto e falou assim, meu filho, o que está acontecendo? Tu não sai mais com os teus amigos. Teus amigos a gente chamava, você disse que não quer mais ir. Só te vejo no quarto. Você vendeu seu videogame, que era uma das coisas que eu tinha mais apreço, amor. Você vendeu seu videogame. O que está acontecendo, cara? Eu falei assim, pai, eu tô cansado, pai. Eu tô cansado de me ver como um nada. Sabe? Eu tô cansado de ver as coisas acontecendo e eu fazendo de tudo para aquilo não dar mais certo. E aí quando se fala de crença, é isso. As crenças disfuncionais, elas não têm explicação. Imagina uma pessoa começando a ter uma vida, as coisas começando a dar certo, e aí do nada a pessoa faz de tudo para não dar certo. Era isso que eu vivia. Sim. Eu comecei a ganhar dinheiro, eu lembro que eu trabalhei um tempo como propagandista de medicamento, e eu ganhava muito bem para minha idade. Muito, muito bem. Mas perguntar para onde foi esse dinheiro, eu não sei. Porque a minha crença era que dinheiro foi feito para as 2 coisas, para gastar e passar troco. Então era muito bom em gastar e muito bom em passar troco. Emprestar dinheiro para amigos, e investir em coisas que davam errado. Então, olhando para as crenças, eu preciso me aprofundar aonde está a raiz de tudo isso. Porque tudo isso é emocional. Onde é que eu descubro, Natan? Lendo bons livros, fazendo bons cursos, tendo pessoas próximas a mim que vão me dar um norte, abrir a minha mente. Por exemplo, nós, irmãos legendários, eu fui aberto para legendários. Só que o que eu vivi lá foi algo extraordinário, que eu não estava preparado para aquilo. Sim.
Mas eu fui me preparando no decorrer daquelas caminhadas. O que eu vivi no método CIS, eu não estava preparado. Se tem uma pessoa que era cética sobre coach, era eu. Eu lembro que o Paulo foi se apresentar como coach, eu falei assim, vixe, já vai me vender. Não, coach é charlatão. Só quer me vender. Esse cara não me engana. Se ele não me convencer com 15 minutos, meia hora aqui, eu vou embora. Eu estava em São Paulo. A empresa que me mandou para lá, não fui eu que investi. Quando eu fui para São Paulo, eu achei que eu ia fazer um congresso de administração. E aí eu comecei a acessar coisas que mudaram a minha vida. Uma das coisas que mais mudou a minha vida foi a autorresponsabilidade. Eu olhar para a minha vida e dizer assim, tá, é mérito meu, tá, nessa meleca de vida, então deixa eu mudar. Deixa eu mudar. E aí descobri no meio desse caminho quais são as crenças. Natan, eu descubro as crenças logo de imediato? Não, é uma jornada. Aproveitando, senão a gente vai passar realmente aqui, a matéria é muito boa. Eu acho que o Natan, ele conseguiu contar a história agora, Natan, e de fato resumir tudo o que é uma crença, né? E me vem à memória agora, Natan, mais um exemplo bíblico, né? Que, sabe o que você fez biblicamente durante toda a sua história? E a gente conhece agora abertamente a tua história de vida, nesse momento aí de deserto que você passou, é que você nunca deixou de lavar a rede. Sim. E tem muitas pessoas, meu irmão, que abandonam a rede. Como é que o milagre chegou na vida de Pedro, Tiago e João? Eles tinham acabado de passar uma noite de pescaria, mas não pescaram nada. Estavam tristes, desanimados, acabados, não sabiam do futuro. Mas eles estavam fazendo o que depois da pescaria? Que a Bíblia diz? Lavando as redes, tirando o resto de mato, de sujeira. Ou seja, você estava lavando a rede. E quando Jesus chegou e entrou no barco deles, como é que estava a rede dele? Pronta para uso. E se a rede estivesse suja? O que eles iam pescar? Nada, né? Então você estava preparado, você estava com a rede praticamente limpa, pronto para o combate. Quando recebe a mensagem, quando recebe a outra mensagem, você, opa, estou preparado. Ou seja, você realmente estava preparado. E tem muitos cristãos e tem muitas pessoas que, vai ser feita a vontade de Deus. Não, irmão. A vontade de Deus é soberana em nossas vidas. Exato. Mas a ação é de quem? É humana. Jesus vai passar a oportunidade e vai pintar como pintou na sua porta. E se tu não tivesse preparado? Então, isso é crença. É você saber que você tem que estar pronto, tem que estar preparado para quando a oportunidade chegar, que vai chegar, porque Deus vai te dar a oportunidade, mas o preparo, a responsabilidade, ela é humana, né? É nossa. E Natan, para a gente finalizar esse quadro, quais são as principais crenças que você escuta hoje, que você vê hoje, tanto do empresariado quanto de quem quer empreender? Tem 3 crenças que qualquer ser humano fala que afeta mais ele com o resultado. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Ou então eu não tenho tempo, não tenho dinheiro. Tem muitas pessoas que dizem que não tem tempo, mas porque grandes empresários estão tendo resultado e têm a mesma quantidade de horas. Eu não tenho dinheiro. Tá, mas o que você faz com o seu dinheiro? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. E aí eu trago assim um exemplo muito claro, o rico orgulhoso, ele diz que não tem tempo. O pobre orgulhoso diz que não tem dinheiro. Mas só o miserável que fala que não tem tempo, não tem dinheiro. Essas são uma das crenças. Sim. Outras crenças muito fortes que eu escuto muito. Eu já sei e eu já faço. Eu já sei. Por que não faz? Eu já faço. Por que continua tendo os mesmos resultados? Não, porque eu já vi isso daqui em algum lugar. Ok, por que continua tendo os mesmos resultados? Agora tem crenças que são sutis, sabe? Por exemplo, quem foi... Assim, na minha infância eu escutava muito isso. Menino, lava tua mão que dinheiro é sujo. Não sobe daí que tu vai se machucar. Sim. Querendo ou não, não sobe aí nesse sofá, não pula daí, fortalece cada vez mais uma crença de incapacidade na criança. Mas espera aí, o sofá é tão baixo, quer dizer que eu não posso pular? Você está entendendo? É na sutileza que as crenças surgem. É na sutileza. Então, as crenças, elas podem ser frases como narrativas que nós temos e vemos hoje. Muito fácil. Muito fácil. Até as músicas, elas trazem crenças disfuncionais. Até as músicas. Boi, boi, boi. 3 bois. Boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. Imagina, uma música infantilizada, mas que traz uma crença disfuncional. A criança que escuta essa música, ela vai dormir porque a música é linda, a letra é bonita, a melodia é de Beethoven? Não. Ela vai dormir porque ela tem medo. E a partir daquele momento a criança começa a ter medo. Da cuca. Então, assim, nós estamos suscetíveis às informações que nos chegam.
Principalmente quando eu estou naquela fase de 0 a 12 anos. Quem são as minhas referências? Os meus pais. Se o meu pai acha que ter muito dinheiro e ser centralizador daquele dinheiro é importante, ele vai passar aquilo para mim. A tendência, ou eu repetir o comportamento, o padrão do meu pai, ou eu rebelar. Então, quando eu rebelo, eu sou totalmente disfuncional. Eu sou muito gastador, eu usufruo muito meu dinheiro, mas de forma disfuncional. Então, eu preciso identificar quais são as crenças que eu tenho fortemente em mim, desde as funcionais às disfuncionais, potencializar o que é bom e ressignificar o que é ruim. Não tem como eu identificar em você uma crença só na sua fala. Não, a gente precisa aprofundar, entender. Às vezes, numa roda, eu consigo identificar mais crenças do que somente numa conversa individual. Numa roda entre amigos. Num treinamento específico. Maravilha. Entendeu? E tem solução, né? O mais importante é que essas crenças elas podem ser quebradas, né? Exato. Elas podem ser encontradas, né? E ressignificadas. E sempre tem. Mesmo, graças a Deus, nós tivemos bons exemplos de pais, a gente sabe o peso do pai, né? A Bíblia fala sobre isso, né? A autoridade que os pais têm sobre os filhos. E outro dia eu conversava isso com eles, como nós somos privilegiados. Nós somos 3 irmãos, nós somos privilegiados, Nathan. Eu não sei nem quantos % da população tem o privilégio de ter o pai e a mãe presente, cristão, e até hoje, inclusive, presente, né? Como homem de uma única mulher, mulher de um único homem. Nunca vi meu pai gritando na frente da minha mãe, nunca vi eles discutindo nada, são empreendedores até hoje. Somos privilegiados. Mas mesmo assim, nós temos crenças. Que outro dia a gente discutia sobre isso, né? Ou seja, a gente tem crenças em nós. Agora, imagine a grande maioria esmagadora que não vem de um laço, é disfuncional. Como é que esse ser humano não é hoje? A inteligência emocional desse ser humano na atualidade. Então isso é muito sério. Sim. E tem cura e tem profissionais hoje, claro, é sobre isso que a gente está falando, né? Que podem resolver isso daí de uma forma e com ferramentas adequadas. A neurociência, ela traz isso, e aí isso não é coach, né? E o Paulo traz a neurociência. A neurociência, ela explica que através da plasticidade neural, é uma nova trilha neural entre os seus neurônios. Novas conexões. Tudo o que você quiser reprogramar em você, você pode. E aí a PNL diz que nós precisamos de 21 dias para ter um novo hábito. Então, se eu comunico algo e identifico que aquilo é uma crença, através de novas conexões, de uma nova trilha neural, eu ressignifico, eu reprogramo aquilo. Mas quais são os significados que a gente deu lá atrás? Precisa ser identificado. Tem uma repórter que foi fazer uma entrevista com 2 irmãos gêmeos, que o pai deles bebiam muito. E a repórter assim, falou assim, por que você bebe? Ele falou assim, porque eu vi meu pai beber. Aí chegou para outro que não bebia, por que você não bebe? Porque eu vi meu pai beber. Então, independente de como os nossos pais criaram, nós fomos responsáveis em dar um significado por aquilo que eu vi, ouvi e senti, que é a matriz de geração de crença. Aquilo que eu comuniquei, que eu pensei e que eu senti. Então, quando eu começo a identificar aquilo que vem me impedindo de crescer abundantemente em todas as áreas, eu começo a identificar que foi uma narrativa do meu passado, foi um significado que eu dei na minha adolescência, foi o fracasso empresarialmente falando. Tem muitos empresários que não colocam novas empresas porque uma vez fracassou. Eu fracassei 4 vezes como empresário. 4 vezes. Meu primeiro negócio, como eu falei para vocês, foi uma bodega na mercearia na esquina perto de casa. Eu tive que fechar para poder fazer faculdade. O segundo negócio foi informática. Depois um negócio de móveis. E todos eles eu fui fracassando. Só que hoje, com a minha expertise, eu aprendi como não fazer também. Então tem muitas pessoas que falam assim, Nathan, então você está certo agora, falando isso. Você vai aprender com os seus erros. Não. Eu posso olhar para quem acertou e dizer assim, peraí, o Elcio e o André estão fazendo isso, está dando certo? Deixa eu fazer, servir como modelo. Eles são referências para mim como empresário, então deixa eu olhar para eles, o que eles estão fazendo, quais são as conexões que eles estão vivendo, quais são os novos resultados deles. Eu vou aprender, eu não preciso errar para aprender. É verdade. Eu preciso diminuir os meus erros. E como é que eu diminuo os meus erros? Olhando para as referências. E assim eu obtenho novas crenças. Qual é a crença mais poderosa que qualquer ser humano pode ter? Se alguém pôde, eu também posso. É a mais poderosa. É uma crença, é uma narrativa poderosíssima. Por exemplo, você falou do topete agora há pouco. É olhar para mim e dizer, poxa, se ele pode, eu também posso.
Olhar pro meu topete, dá trabalho? Demais. Meu cabelo não é isso daqui. Se for olhar o meu cabelo, meu pai chama o nosso cabelo de gruli, que é aquele cabelo da grossura da barba mesmo, né? Ondulado, meio crespo e tudo. Meu cabelo não é esse. Mas eu olhei, um dia uma pessoa tendo um topete bonito, eu falei assim, ele pode, eu posso. E eu vou olhando e com ambição, agora eu quero mais, eu quero um melhor, eu quero um mais alto, eu quero um mais bonito, e eu vou aprendendo com os meus erros. É assim a nossa vida, pessoal e profissional. Eu tenho que olhar para as referências e dizer assim, tá, como é o casamento daquela pessoa ali? Se ele pode, eu também posso. Como é que é a empresa daquela pessoa? Se ele pode, eu também posso. Esse cara quer referência para mim como pai. Então, se ele pode, eu também posso. Só que eu preciso olhar isso com muito discernimento, trazendo consciência. O que é que me impediu de ser essa pessoa? Foi isso, então eu vou trazer uma nova narrativa. Como é que eu mudo as minhas crenças? Primeiro passo, trazendo uma nova narrativa. Porque na nossa vida tudo é narrativa. Se eu trago uma nova narrativa, eu vivo um novo personagem. E assim muda todo o resultado da minha vida. Maravilha. Olha, a gente tem conteúdo aqui para mais 5 podcasts. Mas infelizmente a gente não vai conseguir, tá? Então eu vou finalizar aqui com uma observação que eu quero trazer para vocês e a gente vai direto para um bloco, Nathan, onde a gente vai abrir para você fazer uma pergunta para mim, uma pergunta para o André, que fique à vontade aí para fazer. Mas antes eu queria falar assim, olha, ninguém passa ileso por essa vida. Exato. Querendo ou não, eu vou gerar traumas na minha filha. Eu vou gerar traumas por onde quer que eu passe. Eu acho que o mais importante é a gente começar a enxergar isso. E uma coisa que para mim mudou muito essa concepção no método CIS, tá? Foi de entender que muitas das vezes eu deixava as emoções tomar o comando da parada, né? E eu acho que o Paulo explica muito bem, pode até reforçar essa explicação. Primeiro vem um pensamento. Exato. Do pensamento a gente tem o quê? Sentimento. Não, isso, memória. A memória. Ali, um quadro que ele explica, né? Gerado uma memória. Depois dessa memória, ele sofre ali um empilhamento, né? Tem uma teoria chamada Teoria Geral das Memórias, que vem através dos pensamentos. E toda memória gera esse empilhamento que você está falando. Isso, que aí chega até no subconsciente. Exatamente. Ali, né? E toda crença ali, ela é autorrealizável. Então, quando você começa a entender esse processo, você começa a dar muita atenção aos teus pensamentos. Exato. E começar a controlar, porque o que você pensa pode até chegar a um pensamento mau, um pensamento ruim, mas você consegue cortar aquilo, você começa a desviar a tua mente para outro lugar, e é justamente no pensamento que vai gerir e desenvolver ou trazer as emoções certas onde você precisa, né? Às vezes muita gente fala, acho que tem até um coach que eu vejo agora, um cara que gerando ali um meme ali do Paulo, né? Do Yes. Do Yes. Mas o Yes, eu vou te falar, eu olhava assim, esses caras são loucos. Ficar fazendo yes. Não vou fazer isso não, coisa patética. Mas quando a gente se junta com aquela galera e começa a manter aquele yes, realmente funciona. E é ciência. Eu cheguei lá e falei, pura. Eu não vou fazer essa palhaçada. Eu saí de casa dizendo pra minha mulher, tá aqui o Andrei de prova aqui, ó, foi comigo. Eu não vou fazer isso é palhaçada. Eu tô aqui porque meu irmão disse que eu tenho que ir, eu vou, que eu quero ver como é que... Mas não vou, quando eu me espantei, meu irmão, eu já tava dando soco. Cheguei em casa. Mas isso muda mesmo o estado da pessoa, né? Então, só pegar esse teu gancho, Elcio. Você sabia que eu consegui fazer uma empresa, levando esse conteúdo do IES, a explicação, a didática do IES, fazer uma empresa faturar, sair de um faturamento de 34 milhões mês para 82 milhões mês, só por conta de uma ativação de estado de recurso? Não, eu acredito em tudo. Sem dúvida. A energia que os caras potencializam, o que você traz, o que você acredita. Rotina, entende? Uma rotina diferente. Só eram para eles te pagarem o royalties dessa diferença, o spreadzinho aí. Ele tá falando de faturamento, né? Mas assim, te dar ali 1%, quem quer que seja. Ele é muito grato em relação a isso. E aí o que a gente fez com o IES nessa empresa? Trouxe novas memórias. Eu posso, eu consigo, eu sou mais, eu sou muito mais. Se em algum momento vir algum impedimento, galera, chegou a hora de fazer o IES. E o Paulo ensina sobre isso no método CIS. Entre 3 a 5 vezes por dia, se você fizer o IES entre 3 a 5 vezes por dia, melhora os seus resultados. Inclusive para quem é mulher.
Porque fortalece a testosterona, potencializa a testosterona. É porque não é o yes, não é o nome yes, não. É o que você gera. Você pode gritar, fazer o seu grito de guerra. Exato. Não tem problema, eu posso, eu consigo. Tá na Bíblia. Como pensa a sua alma, assim ela é. É você determinar coisas boas sobre a sua vida. É você dizer, eu vou conseguir. É você dizer, eu sou mais do que vencedor. Diga o seu grito de guerra. Mande para Deus e Deus vai mandar de volta para sua vida. É que o Paulo pegou o yes. Exato. E assim... Mas o yes eu também... Hoje ele traduz. Tem um significado, né? Tem um significado. significado. E aí ele se posicionou assim tem pouco tempo. Isso. Em 2018, o Paulo não trazia a explicação do yes, porque ele tinha para ele, era guardado para ele. Mas aí, de 2021 para frente, ele começou a se posicionar. E é o que a gente falou agora há pouco, sobre ser cristão e se posicionar como cristão. Natanzão, manda pra gente agora aí, vai. Tá. Que quiser, qualquer pergunta. Qualquer um. Tá. Segredo do sucesso. Pra mim, André? Vai lá, começa. Rapaz, Natan, essa pergunta é muito profunda de fato, né? Ela pode ter várias respostas, independente ali do estado emocional, a gente está falando muito sobre isso. Mas para mim, eu costumo responder o que está na Bíblia para não errar. Então, o ter sucesso, ele vai além do dinheiro, né? Ele vai além das finanças. O ter sucesso é você chegar em casa e abrir o portão da tua casa e tu ver teu filho vir correndo, te abraçar, te chamar papai, papai, papai. É tu chegar em casa e a tua esposa tá em casa e vocês fazerem um jantar na mesa e tá todo mundo conversando, falando como é que foi o dia, o que aconteceu e como é que vai ser o dia de amanhã. E teu filho grita, papai, tá na hora de tomar banho. Aí tu dá um banho nele, depois tu vai pra cama. Aí eu vou ler a história da Bíblia pra ele, aí vou orar com ele, aí depois a esposa chega e a gente conversa. Então, hoje, para mim, o meu maior sucesso, ele não está só no profissional, ele está no pessoal. E quando você consegue acordar e olhar o céu lindo e ser grato a Deus por aquele dia, por estar respirando, por estar falando, por você ter um emprego, qualquer que seja ele, né? Hoje a gente tem uma responsabilidade de ter empresas, mais de 200 famílias, hoje sobre a nossa responsabilidade, eu dizer assim, Deus, é tudo teu. Eu posso me esforçar, eu posso correr, eu posso ser inteligente junto com meu irmão, mas no final, tu é o responsável por essa obra aqui. E eu vou porque eu sei que tu tá na frente. Então, para mim, hoje, isso é sucesso. Show. Eu acho que o sucesso, ele é uma pergunta extremamente coringa. Por quê? Porque o meu sucesso é diferente do teu sucesso. Exatamente. O sucesso do André é o sucesso do André. O sucesso do Natan é o sucesso do Natan. Mas no meio disso, eu penso que tem duas coisas muito importantes. O que te traz a tua felicidade plena junto com paz. Né? Porque a paz que excede todo o entendimento, ela não é natural, ela é divina. Então, o que te faz feliz e realizado? Esse é o teu sucesso. Eu posso ser feliz e realizado com algo muito simples. Que não tem nada a ver com riqueza, com prosperidade, porque tem muita gente que tem tudo, mas não tem felicidade e não tem paz. Então essa pessoa não tem nada. E tem muitas pessoas que moram numa casa simples, têm uma vida simples, mas têm felicidade plena e paz. Então o sucesso é muito relativo. Então o meu sucesso é a minha felicidade plena com paz, com a paz que excede todo esse sentimento que vem de Deus. Né? Então, cada um tem o seu sucesso. Justamente isso. Tem uma coisa que vocês falaram sobre dinheiro, né? E realmente hoje eu acredito que muitas pessoas buscam o dinheiro, né? E aí a gente fala sempre em alguns cursos na Febracis e tem um curso específico que é o Inteligência Financeira, que nós ensinamos que dinheiro não traz felicidade, mas o sentimento da felicidade. O dinheiro traz o sentimento da felicidade, tá? Ele proporciona isso. Então, claro que o dinheiro é importante, é um meio, né? E aí, quando eu fiz essa pergunta sobre o sucesso, era justamente para entender a resposta de vocês, porque também é o meu entendimento. Sobre o que você falou, cara, esse é o meu sucesso. Chegar em casa e olhar para minha esposa assim, que bom que eu tenho esposa, que bom que eu tenho filho, que bom que eu tenho empresa, que bom que eu tenho emprego, que bom que eu tenho pessoas maravilhosas. Exatamente. É estado de espírito. Meu sucesso é meu estado de espírito.
Maravilha. E agora a gente vai para um quadro Responde ou Corre, Natan. Eu só fazer... Responde ou corre? Tem que ser rápido isso. Acho que correr não dá muito aí, né? Mas ainda tem a chance se quiser correr. Pode falar só eu corro? O Natan não corre, não vê, né? Esse cara que veio lá de Bacabal. Não corre, meu amigo. Né? O povo de Bacabal é diferenciado. Minha esposa perguntou assim, amor, nós vamos mudar o título pra cá, pra votar aqui? Eu falei assim, não. Ela, por quê? Pra gente não esquecer nossa origem. Amém. O que destrói mais os empresários? O que destrói mais os empresários hoje? Medo ou ego? Medo. Isso aí. Dinheiro potencializa quem a pessoa já é? Não. Eu digo que dinheiro, ele camufla problemas. Legal. Qual a trava emocional que mais atrasa uma pessoa? Dinheiro. A busca pelo dinheiro. A raiz de todos os males. É possível prosperar sem inteligência emocional? Eu digo que é possível se descobrir no caminho da prosperidade, mas nós precisamos equilibrar a razão com a emoção. Então a inteligência emocional faz você chegar mais rápido na prosperidade. O que é mais perigoso? Procrastinar ou autossabotagem? Os dois. Uma pessoa que vive na autossabotagem, ela vive procrastinando. Sim, tá dentro disso, né? Não foi, né? Gente, não foi para lugar nenhum, é procrastinação. Com certeza. Olha, chegamos ao final desse episódio. Eu quero primeiramente agradecer a você, tá, Natan, por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente. Eu acho que ficou um conteúdo maravilhoso, onde as pessoas vão ser, sem dúvidas, além de receber um conteúdo, ministradas, né, através desse exemplo, desse testemunho seu aqui, tá? Então, só gratidão por você Natanzão, compartilhar isso com a gente. Obrigado, que história de vida maravilhosa, né? Aprendemos muito aqui com você, é um cara jovem, mas que trouxe muito ensinamento, muito conhecimento, um cara que, como eu disse, que está preparado, lavando a rede, deixando muitos ensinamentos aí que você não pode deixar de buscar esse conhecimento, né? Porque você não pode deixar na responsabilidade de Deus o seu futuro, né? Deus, ele sabe de todas as coisas, mas ele nos deu o livre arbítrio, né? E vai chegar mais longe, de fato, quem buscar esse conhecimento. Não é à toa que eu tenho dois grandes exemplos na Bíblia, Natan. A gente tem Paulo e Pedro, dois grandes apóstolos. Dois viveram o mesmo período ali praticamente, né? Um foi discípulo, o outro não, porque Pedro acompanhou Jesus, Paulo vem ali depois de Jesus. Mas a pergunta é, quem foi mais longe? Quem levou mais o evangelho? Quem visitou mais lugares? Paulo. Quem pregou mais o evangelho? Paulo. Porque Paulo tinha o conhecimento. O cara era poliglota, sabia várias línguas, entrava no sinédrio, saía, porque ele buscou esse conhecimento. E Pedrão não. Pedrão acabou, tudo bem, o cara da ação, mas ele não buscou esse conhecimento. E ali está muito claro, Deus abençoa todos, mas quem tem o conhecimento sempre vai chegar mais longe, porque se você planta, você colhe, e é isso que eu desejo para a sua vida, que você continue colhendo, que você continue avançando cada vez mais. E muito obrigado por compartilhar sua história de vida aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Para mim está sendo uma honra mesmo. Gratidão no meu coração, um transbordo, estar com duas pessoas maravilhosas, pessoas que eu tive o prazer de conhecer na montanha, subimos juntos, descemos diferente e agora nós vamos continuar nos posicionando diferente. Muito obrigado pelo convite. Espero mais vezes estar com você, não necessariamente no podcast, mas quem sabe tomando um café para a gente compartilhar um pouco mais. Ótimo. Fico muito honrado em ser uma pessoa jovem, tá? Mas as aparências às vezes enganam, eu tenho 37 anos. Quase somos, na verdade. Isso. Mas assim, eu lembro que antes eu não tinha autoridade por conta disso. Aparentava ser muito jovem e nem todo mundo queria ser ensinado por um jovem, mas você falou uma coisa muito interessante. Eu posso ensinar ou pela experiência, ou pelo nível de comprometimento que eu tive com os meus estudos. Então, se tem uma coisa que eu gosto muito hoje em dia é estudar. E estar aqui passando um pouco do meu conhecimento, para mim tem sido uma honra, porque eu sei aonde nós vamos chegar com esses podcasts. Opa, Show. É isso aí. Valeu, galera. Isso, manos e manas. Encerramos aqui mais um podcast. A gente vai deixar aqui embaixo o Instagram do Natan, do Manos, do Elcio, do André, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!